Olá, meus amores, tudo bem? 22 de junho, segunda-feira, teremos aula de língua portuguesa. Peguem a apostila de vocês, abram na página 51, ok? Vamos lá que a tia vai estar lendo junto com vocês. Ficou curioso? A obra Conto de Fadas de Perrault Green, Anderson e outros, publicada em 2010, reúne os mais famosos contos de fadas em suas versões originais. Além das histórias, estão incluídas pinturas e desenhos raros, além da biografia dos autores. É um livro para acompanhar você pelo resto da vida. Bibidi Bobidi Boo. Você já ouviu a expressão Bibidi Bobidi Boo? Ela aparece em algumas versões do conto de fadas a seguir. Leia o texto a seguir e identifique em que momento essa expressão aparece. Aproveite para identificar os elementos que constituem esse gênero. Ou seja, nós vamos ler o texto e depois nós vamos vir nessa sequência de imagens e identificar em que momento essa expressão bibidi bobidi boo aparece, ok? Então vamos lá. Cinderela. Cinderela, jovem linda e meiga, vivia com sua madrasta, mulher de mau gênio, e suas duas filhas feias e invejosas. A madrasta e suas filhas não deixavam Cinderela em paz, obrigando-a a trabalhar sem descanso. Um dia, chegou à casa da madrasta um mensageiro real, com uma alegre notícia. O filho do rei, príncipe jovem e solteiro, convidava todas as moças do reino para uma grande festa-baile. A madrasta e suas filhas logo prepararam seus mais lindos vestidos para o grande dia, que chegou. Bem produzidas e perfumadas, rindo e tagarelando, foram ao baile, deixando em casa a pobre Cinderela. Sozinha em seu pequeno quarto, Cinderela chorava amargamente quando apareceu sua fada madrinha e disse-lhe: "Não chore mais, querida filhada, você também irá à festa." Num piscar de olhos, a fada transformou tudo. Cinderela se viu num vestido de seda lilás bordado de fios de prata. No lugar de seus feios tamancos surgiram lindos sapatinhos de cristal. Na casa havia um pomar com abóboras. A fada tocou numa delas com sua varinha de condonzais. Ela se transformou numa vistosa carruagem. 4 ratinhos que ali estavam viraram cavalos e 2 lagartixas, 2 cocheiros. Mas antes de Cinderela partir, a fada lhe disse: "Lembre-se, você não pode voltar depois da meia-noite, hora em que este encanto terminará." No baile, fascinado pela beleza da jovem desconhecida, o príncipe dançou com ela a noite inteira. Feliz nos braços do príncipe, Cinderela esqueceu-se de olhar as horas, quando o relógio começou a dar os primeiros toques da meia-noite. Ela fugiu desesperadamente, de tal modo que um dos sapatinhos de cristal escapou de seu pé. Por ordem do príncipe, o sapatinho foi sendo experimentado em todas as jovens do reino. Ele se casaria com aquela em que o sapatinho servisse. E qual não foi a surpresa da madrasta maldosa e de suas filhas invejosas quando o sapatinho de cristal serviu maravilhosamente no pequenino pé de Cinderela. Fiel à sua palavra e cheio de amor no coração, o príncipe casou-se com Cinderela, que se tornou a mais bela e a mais feliz de todas as princesas deste mundo. Jogo rápido. Explique por que o conto Cinderela é um texto narrativo. Bom, nas atividades anteriores, nós vimos que texto narrativo é aquele que apresenta personagens que se envolvem em acontecimentos, desenvolvidos em sequências no tempo e no espaço, tá? Então, a gente já aprendeu que um texto narrativo tem essas características, ok? 2. Aponte os personagens do conto
identificando entre eles protagonista, antagonistas e personagens secundários. Ou seja, aqui está pedindo para você identificar os personagens, né, que tem essas que tem essa identificação de protagonista, antagonista e personagens secundários. Lá na página 49, explica direitinho o que é protagonista, antagonista e personagens secundários. Aqui está dizendo que protagonista é a personagem principal da história. Antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista. E personagens secundários são os personagens importantes, mas com menor participação na história, tá? Então, aqui a tia vai dar um exemplo, tá? A tia vai dar uma dica. A protagonista dessa história é a Cinderela, né? Porque ela é que se sobressai mais nessa história. E a antagonista são aquelas personagens que se opõem à Cinderela, tá? Aí vocês prestem atenção e terminem de responder a número 2. Página 53. Os personagens podem ser descritos física e psicologicamente. Veja os conceitos a seguir. Características físicas estão relacionadas às características externas, como altura, cor dos olhos, cor da pele, etc. Características psicológicas estão relacionadas ao comportamento e à personalidade dos personagens. Converse com seu colega e preencha o quadro a seguir com as características físicas e psicológicas, né, do protagonista e dos antagonistas do conto, tá? Então, aqui nós temos uma tabela que está personagem, características físicas e características psicológicas. Então, aqui ele quer saber personagem, né? Protagonista. Então, nós sabemos que a protagonista da história é a Cinderela. Então, quais são as características físicas da Cinderela citada lá no texto, né? Lá foi citado que ela é linda, que ela tem pés pequeninos, né? E entre outros, tá? E as antagonistas, nós sabemos que as antagonistas da história é a madrasta e as duas filhas da madrasta, né? Então, a característica que lá diz no texto é que elas são feias, né? E características psicológicas da Cinderela, lá foi dito que ela é meiga, né? E já as antagonistas, né, da história, disseram que elas eram maldosas, invejosas e tagarelas, né? Então, é só vocês lerem direitinho e que vocês vão ver que dentre essas características que a tia falou, também tem outras, tá? Para você estar respondendo. Jogo rápido. Após ler e analisar os textos desta unidade, complete as informações a respeito dos principais elementos que constituem um conto de fadas. Tempo e espaço, protagonista, antagonista, elementos mágicos e desfecho. Então, vocês terão que completar, tá? Com esses elementos que estão dentro do quadro, tá bom? E voltando à página 51, aqui, ó. Qual foi o momento, em que momento, né, aparece o primeiro? Nós temos que identificar essa palavrinha bibidi bobidi bu, né? O que ela representa? E quem é que usa esse termo, né? Então, assim, aqui nós percebemos pela história que é o momento em que a fada, né, ela
faz toda aquela magia, né? Faz toda aquela tristeza da Cinderela se transformar em alegria. Então, o momento em que a fada usa a magia dela é a hora que aparece que ela diz, né, essa característica, né, essa expressão bibidi bobidi bu, aí a mágica acontece, tá? Então, vocês leem e aí vocês façam e espero que vocês acertem tudinho, tá? Porque a tia deu vários exemplos, ajudou vocês pra caramba. Então, façam tudinho, acertem tudo e um grande beijo. Se sentirem dúvidas, vocês podem estar chamando a tia, tá bom? Beijo, amores. Tchau!